Vamos realizar aqui agora somente mais algumas modificações de layout. Eu vou criar um painel aqui dentro do nosso Login Tab para criar uma linha embaixo desse nosso botão de administração. Vou remover o scroll dele e vou setar uma cor de fundo e uma cor de borda. Agora a gente tem as duas tabs aqui. A tab quando o usuário não está logado e uma área quando o usuário estiver logado. Eu vou criar um novo botão aqui também. Do lado de fora, eu vou aproveitar esse div e esse panel que a gente copiou. E vou criar aqui com uma outra cor, que vai ser uma cor cinza. Vou arrastar um botão para a nossa tela. E vai ser o nosso botão de contato, onde a gente, porventura, pode exibir uma informação do nome da empresa, ou endereço, ou qualquer informação que a gente queira. Definir a cor de fundo dele como branco, lembrando que esse cinza é somente para exibir para a gente como vai ficar no browser quando não tiver nenhuma página atrás. Mas a cor que vai ser criada nesse pedaço aí seria um branco. Fazer um ajustezinho de layout, alinhamento dos botões. Vou mudar o index aqui só para ficar uma forma diferente aqui dentro do Guys. Nossa barrinha ficar pela frente do botão. Então vou mudar aqui, vou trazer a nossa barrinha para frente do botão para ficar de uma forma apresentável. Vou salvar o nosso projeto. Ok. Então a gente tem um botão que vai ser exibido fora e outro não. Agora a gente vai precisar de uma nova informação. A gente vai criar uma nova view agora, que ele vai exibir informações que vão ser exibidas como se fosse um carrossel para a gente naquele iframe de baixo. E para isso eu preciso de informações tanto do álbum, quanto da foto, quanto do gênero. É mais ou menos parecida com a outra view que a gente tinha utilizado, mas ela tem algumas diferenças. Então você pode copiar esse código que está aqui ou criar ela por dentro do Guys também. Eu deixei de uma forma que aqui fica mais visível e mais fácil de ser seguido por vocês. Então ele vai pegar informações do artista, do álbum e do gênero. E vai exibir isso para a gente. Então vou copiar essas informações e vou criar uma nova view, que vai ser a nossa view aqui de álbum view. Então a gente tem que fazer da mesma forma que a gente fez com a outra. A gente poderia estar utilizando aqui para a criação dessa view o construtor de consultas, tá? Mas a gente já criou ela aqui pelo dentro do SQL. Então a gente vai criar os mesmos campos que a gente tem exibidos lá, no caso álbum, artista, name, title, foto e gênero. A única diferença de uma view para outra é que essa daqui eu preciso do álbum ID para fazer uma relação e alguns filtros que eu vou precisar quando a gente for trabalhar com aquela parte de busca. Então a gente pode estar criando com os mesmos nomes. Então a gente criou todos os campos, tá? Definiu o campo de foto, definiu o nome e o gênero. Feito isso, a gente vai arrastar uma nova página de dados para a parte de apresentação. Então a gente já tem acesso à nossa view. Então a gente vai criar a nossa view, também não tem um índice por se tratar de uma view. Vamos mudar o nome dela aqui para álbum view. Então a gente vai arrastar para essa nossa tela um controle de repeater. Esse controle ele vai exibir todas as informações que a gente tem no banco de dados. Então a gente vai colocar aqui agora que a gente não vai precisar nem da parte de footer, nem da parte de header dele. Então ele vai deixar somente a área de body e o body alternate, caso a gente queira fazer uma distinção de cor. Então a gente vai
arrastar para nosso repeater um controle de falha uploader, vamos tirar a parte de envio de imagem e download de imagem e definir também um tamanho para ele. Então vou definir um tamanho de 60 e agora a gente vai configurar dentro do nosso repeater qual é da onde vão vir as informações que ele vai exibir. Então a gente tem que setar aqui tanto a tabela como o banco de dados, a tabela e a forma, se a gente quiser, uma forma de ordenação. A gente arrasta esse controle para dentro do nosso repeater e a gente tem aqui a informação do campo de foto. Lembrando que para ele aparecer dentro do nosso controle de foto, você tem que definir ele como imagem ou como binário, lá na nossa estrutura de banco de dados. Então a gente vai fazer um alinhamento dele aqui, dentro do nosso repeater, e arrastar alguns controles aqui de label. A gente vai definir quais os campos que vão ser exibidos. Tá? Então, campo de foto, a parte de título, name e gênero. Então, a gente vai fazer só um alinhamento aqui. Aqui é um trabalho mais braçal de alinhar os controles dentro do nosso repeater. Vou mudar aqui o tamanho do título e setar ele também para negrito para dar um destaque. E realizar um alinhamento aqui para caber dentro da nossa área de repeater, para que não ocupe muito espaço. Vamos igualar as diferenças de tamanho e de distância entre os controles. E vamos deletar esse file upload antigo que a gente não vai precisar. Então eu vou copiar e colar as informações. Vou só olhar se o alinhamento está correto aqui e posicionar ele para ele fique com o mesmo alinhamento em relação à margem do nosso file upload de cima. Então, fazer um alinhamento de todos os labels e definir um tamanho igual para os dois. Então, eu vou deixar um tamanho aqui de 72, pois eu estou deixando uma margem de 6 para cima e para baixo, e o controle nosso tem 60, vai ficar uma distância mais ou menos compatível. Só ajustar o nosso tamanho do nosso repeater, e eu vou agora copiar esse repeater porque eu preciso de 2 linhas sendo exibidas para preencher todo aquele tamanho. Então eu copiei só para ele aproveitar os tamanhos das áreas. E agora eu vou copiar também os controles que estão dentro para cada área do nosso novo repeater. Ele já vem com as definições, eu só preciso fazer novamente um alinhamento. Ajustar aqui a distância e o alinhamento entre os repeaters. Fazer um ajuste da nossa tela. Bom, está criada a nossa tela que vai ser apresentado nessa parte do iframe. Vou definir o nosso módulo aqui para ele exibir. E de propósito, dessa vez, eu vou deixar aqui para vocês como uma permissão de login exigida para essa nossa tela. Tá? Então vocês vão ver que a gente vai ter um errinho quando for abrir essa página, porque o usuário que abriu não vai estar logado. Então vamos fazer a geração aqui do nosso código. Então vou abrir ele aqui no nosso Visual Studio. Novamente, vou fazer a execução do nosso site. E observe que agora ele vai abrir para a gente, vai gerar um erro aqui na parte de baixo. Tá? Então o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando que ele não encontrou a nossa página, né? Ele falou que o resource não foi encontrado e estava tentando passar ou direcionar essa nossa parte aqui da nossa página para About Blank, que seria a nossa página default, caso ele não encontre a página de login. Tá? Então, para corrigir isso, a gente teria que definir lá dentro do GAIS que ele não exigiria login. Então, feito o login, ele exibe para a gente aqui corretamente. Aí observem também que nesse momento ele está gerando para a gente duplicado as imagens. Então, para corrigir isso, ele gerou uma imagem de um lado e a imagem do outro, sendo a mesma, né, com o mesmo título, e a gente não gostaria que tivesse esse comportamento. Então a gente vai pegar aqui agora e vai fazer uma modificação no nosso repeater. Eu vou inserir um filtro inicial no nosso repeater, tá? E para poder inserir esse filtro, eu inserir o nosso álbum ID igual a um valor qualquer, basta para ele poder escrever embaixo, e vou fazer uma alteração manual.
Então vou colocar aqui uma função, uma validação de mod. E vou fazer a mesma coisa para o repeater do lado direito, na qual ele só vai exibir para mim os registros pares, alterando o último valor. Feito isso, a gente vai ter uma diferença entre os registros exibidos. Tá? O scroll também está individual. Eu gostaria que o scroll ficasse um único scroll para os dois repeaters, então eu vou inserir aqui a propriedade de stretch vertical para os dois. E também vou mudar aqui na parte do nosso iframe que está exibindo, vou colocar que o scroll vai ficar nele, porque senão ele faria um stretch da parte de dentro e nosso iframe de fora não ia acompanhar também. Então eu vou modificar também no nosso iframe que está exibindo esse módulo. Vou fazer a geração novamente do nosso código. Se vocês observarem também, ele não pediu para a gente a definição de banco de dados e não pediu para a gente também a configuração da adaptação. Lembrando que como eu criei uma nova tabela, você teria que fazer isso de forma manual, tá? Remover aquela configuração lá da parte de banco de dados para ele exibir para você a modificação do banco de dados e realizar essa alteração no seu banco para a criação dessa view que a gente definiu. Então agora ele criou um scroll para a gente único e se você observar ele criou um álbum de cada, né? Um álbum do lado esquerdo e outro álbum diferente do lado direito. Então aí a gente já finaliza essa parte inicial da aplicação, já com alguns detalhes. Vamos só modificar mais aqui para ele não exibir aquela borda da imagem que não estava muito bacana no nosso site, tá? E tirar um pouquinho do tamanho desse nossa página aqui, para ele não exibir aquele scroll lateral. Então vou remover aqui um tamanhozinho no nosso página de dados, para ajustar ela para o nosso layout da página principal. Bom, terminou de compilar. Vamos abrir agora o nosso site com essas pequenas modificações que a gente realizou. Então ele tem que remover nossa borda e tirar aquele scroll lateral. Então a gente está com o site aqui feito em alguns minutos, com a parte de controle de acesso, com a parte de cadastro, a parte de upload de imagem, download de imagem. Também a gente utilizou alguns controles de calendário que ele já criou para a gente de forma default. Toda a parte de validação do site, tá? Toda a parte de visualização. E a gente vai no futuro incrementar essa aplicação para colocar também parte de processo pré-definido e incrementar também as nossas telas, colocando novas combos, colocando códigos manuais também para modificar a nossa tela inicial, usar controle de HTML Code Control, onde a gente pode customizar um pouco mais a nossa parte principal ali, a nossa tela principal, também inserir códigos manuais para modificar a nossa tela inicial ali, para trocar o nosso álbum de destaque. Tudo isso é possível fazer.